hoje nós vamos abordar um assunto que atinge algumas mulheres grávidas. Olha, pessoal, eu estou falando da pré-eclâmpsia, um mal que está ligado ao aumento da pressão arterial, ganho de peso, entre outros sintomas. E para esclarecer sobre esse tema, claro, eu já estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva, sempre muito bem-vindo, né, doutor? E um assunto aí que a gente até uma vez já falou aqui, mas sempre é bom a gente colocar em pauta de novo, né? Obrigado, Suzana. Boa tarde a todos. Sempre citamos a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, mas nunca tomamos assim como um tema específico. Então, eu acho interessante a gente poder explicar exatamente o que difere uma da outra e em que circunstâncias que ela ocorre. Eu já vou direto para isso e já lembrando a galera de casa que assim, esse é o nosso tema, você pode ligar para cá, aqui para a RIC TV Record e tirar a sua dúvida ao vivo. O telefone é o 3381-3200. Doutor, então já parto direto aí para esse questionamento que a gente fez agora. A diferença entre pré-eclâmpsia e eclâmpsia? Ambas se caracterizam por um aumento da pressão em mulheres grávidas. Então, pré-eclâmpsia e eclâmpsia são termos utilizados, patologias que ocorrem com gestantes. A hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta, ela é um mal que assola a humanidade, principalmente produtos industrializados cada vez mais contêm o bicarbonato de sódio, que acaba, ou o sódio puro mesmo, né? Que é o famoso sal. Quanto mais sal, a tendência maior à hipertensão. E no caso específico, algumas mulheres que não são hipertensas e passam a desenvolver essa hipertensão a partir do 5º mês de gestação, ou seja, 20 semanas, elas começam a ter alterações físicas, como inchaço, dor de cabeça, dificuldade visual e que caracteriza a pré-eclâmpsia. E a eclâmpsia é a gestante com a pressão alta que convulsiona. Então, a pré-eclâmpsia, na verdade, seria pré-convulsão. É uma gestante com hipertensão, com esses sintomas que a gente acabou de citar. A eclâmpsia, então, é pior, é mais grave, digamos assim. A eclâmpsia é quando você não conseguiu diagnosticar ou a paciente não lhe procurou a tempo para reverter. Porque uma pré-eclâmpsia controlada, você consegue que a mãe e o bebê consigam não ter nenhuma sequelas da patologia. Ô, doutor, aí assim, a pessoa, a mulher que nunca teve histórico de ter uma pressão alta, tem mulheres até que tiveram sempre na vida pressão baixa, mas acabam vindo a ter pré-eclâmpsia. Sim, elas podem ser a primeira da família a vir a ter a patologia. Então, é sempre interessante quando o profissional obstetra não perguntar e a mulher saber que ou tias ou primas, alguma familiar veio a ter pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, é interessante cientificar o profissional que está atendendo a gestante, porque estatisticamente falando, há uma incidência maior. A gente vê o fator genético hereditário influenciando, aumentando a predisposição da gestante a vir a ter, eventualmente, a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Então, se estamos alertados, fica mais fácil na conversa. E muitas vezes, são muitas as informações, é interessante que a própria mãe chegue e coloque, se não foi perguntado a respeito, diga, doutor, tem algum problema na minha família, primas, irmãs, minha mãe teve pré-eclâmpsia, eu tenho alguma possibilidade de ter? Todas as mulheres têm. Mas quando há familiares, aumenta essa probabilidade. Tá, doutor, então só rapidamente, a causa seria genética, mas o desenvolver é com a alimentação, é isso? Não, a causa a predisposição, ela é genética. Tá, entendi. Ela pode ter esse fator. Agora, as causas são múltiplas. Na verdade, é conhecida também a pré-eclâmpsia como toxemia gravídica. É algo que a placenta passa a liberar com 20 semanas de gestação, ou o 5º mês. Sempre depois do 5º mês? Sempre depois do 5º mês. Paciente que não é hipertensa, começa a desenvolver a pressão alta a partir do 5º mês, ela vai requer uma assiduidade, uma frequência maior das consultas, ao invés de ser mensal, tem que ser, dependendo dos níveis pressóricos, do nível da pressão, quinzenal ou semanal, ou enfim, diário, ou muitas vezes até internar, para que aquela pressão alta não aumente e não venha gerar uma convulsão, colocando em risco a mãe e o feto. Doutora, a gente já continua, só que antes a gente tem ligação, tá? Alô, quem fala? É Kelly, boa tarde. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Você fala de onde? Do Horizonte, aqui em Blumenau. Blumenau, perfeito. Qual é a sua dúvida?
Eu tive 2 gestações, a primeira eu tive com 38 semanas e agora a segunda gestação eu tive um filho com 31 semanas, né? E ele está com 49 dias. Eu tive pré-eclâmpsia nas 2 e eu gostaria de saber se tem como evitar, porque após a segunda gestação eu fiquei hipertensa e tive que tomar medicação desde o primeiro mês da segunda gestação. Meu filho está com 7 anos e esse com 49 dias. Obrigado, Kelly. Muito pertinente a sua pergunta. Foi algo até que a Suzana havia comentado aqui, me feito essa pergunta no intervalo. E é o seguinte, Kelly, se eu entendi bem, a Kelly está querendo saber se ela tem o risco, se teria como evitar essa pré-eclâmpsia numa futura. E eu entendi assim, Kelly, primeira gestação de 38 semanas, a segunda de 31. Não soubemos se a causa de ambas foi a pré-eclâmpsia. Mas a pré-eclâmpsia é pressão alta. Uma vez diagnosticada a pressão alta, o obstetra, juntamente, se possível, com o cardiologista, começa a medicar com medicamentos que não vão fazer mal, nem para você, nem para o seu bebê. Mantenha a pressão dentro do nível adequado e a gente consegue manter, porque o pulmão do bebê é a última parte, a última víscera a amadurecer. Então, é em torno do 8º mês, mais ou menos. Então, aquele primeiro 38, o pulmão provavelmente do bebê já estava maduro. Quando a gente diagnostica e vê que a mãe é hipertensa, já é feito um aceleramento do pulmão do bebê através de vacinas que existem, são corticoides, que são feitos para a mãe. Porque senão pode ocasionar o quê? Porque se ela tiver um aumento abrupto de pressão, se a mãe vier a ter uma pressão, uma hipertensão, que seria 20 por 12 ou 18, que não tiver sob controle, não tiver a nível hospitalar, a mãe pode entrar em convulsão e a pré-eclâmpsia gerar uma eclâmpsia. Qual é o problema da convulsão no pré-natal? A mãe entra em anóxia, ela não respira. E isso poderá trazer, e convulsão pode ser de 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, varia. E aí que ocorre, o bebê não tendo aporte de oxigênio, ele poderá ter sequelas ao nascimento. Então a conduta é pré-natal bem feito, a frequência que o seu profissional pedir, o seu obstetra pedir para ir, vá, controle a sua pressão e, se for preciso ficar internada, o ideal é ficar internada para poder medir essa pressão, monitorar hora por hora, porque ela pode oscilar e essa oscilação pode gerar uma eclâmpsia. Então, a resposta da Kelly é, realmente, Kelly, você, como todas as outras mulheres nessa situação, requer uma atenção especial. A possibilidade de vir a ter uma pré-eclâmpsia numa terceira gravidez é muito grande. Quer dizer, se já teve numa gestação, a próxima pode vir a acontecer também? Não necessariamente, mas ela faz parte de um grupo de risco, porque as principais mulheres diagnosticadas com pré-eclâmpsia são, na primeira gravidez, fator hereditário, adolescentes ou acima de 40 anos. Mas então, na primeira gravidez, na segunda... Há uma incidência maior na primeira gravidez ou quando a mulher tem acima de 40 anos. Certo. Quando tem um histórico familiar e a idade que a gente já colocou. E a Kelly talvez tenha tido na primeira e na segunda, pelo que eu entendi. Quer dizer, mas se tem na primeira, a probabilidade de ter na segunda é menor? Diminui? É menor. É mais frequente nas primeiras gravidezes. Acontece mais. E principalmente de adolescente e de acima de 40 anos e que tem o fator hereditário. Aí pode ficar com todos os radares ligados, porque ali está o perigo. Mulheres obesas, doutor? Porque o corpo ele tem um formato, o coração ele tem que bombear o sangue para todo o organismo. Então, quanto maior esse universo, maior a pressão que o coração tem que fazer para distribuir o sangue pelo corpo. Então, ao contrário do que muita gente pensa no peso como estética, o peso não é somente questão de estética. Temos que tirar isso da cabeça. A qualidade de vida passa, até num primeiro momento... Exercício físico, tudo, né? Aí o coração o que faz para compensar, Suzana? Ele contrai com mais força. A partir do momento que ele contrai com mais força para dar conta da demanda, ele não só sofre uma dilatação, como ele passa também a gerar um estado hipertensivo. Então, às vezes se ouve, mas fulana, amiga, parente, é obesa e não tem hipertensão. Mas com certeza, a médio ou longo prazo, ela vai ficar hipertensa. É a mesma coisa que aquela mulher que come muito sal a vida inteira, né, doutor? Tá estimulando a hipertensão. Teria que reduzir a quantidade de sal, pelo menos um pouquinho antes da gestação, né? Tá planejando, reduza. Perfeito. Então, num primeiro momento, o sobrepeso, ele não traz nenhuma preocupação, desde que a mulher reverta rapidamente. E o sal também. Às vezes é um momento, tá comendo com mais sal e tal, mas a partir do momento que
notadamente é abusivo o uso e o consumo, evitem, porque aí estão gerando problemas de todas as ordens. Perfeito. Doutor, outra questão com relação à proteína na urina. Ela pode causar a pré-eclâmpsia? Ela não é a causa, mas toda pré-eclâmpsia ou eclâmpsia vai ocorrer, é um dos diagnósticos para a gente fazer. A pressão alta, ganho de peso rápido, a pressão se elevando. A mulher não tinha até o 4º mês a pressão alta. Ela começa a ganhar peso. O peso, na verdade, é por retenção de líquido e o que gera hipertensão. O exame que vai selar o diagnóstico é feito uma mensuração de proteínas na urina. Quando há proteína na urina, essa tríade, hipertensão, ganho, o aumento... O que é um aumento de peso significativo? O ideal numa gravidez é ganhar de 1 quilo do 1º até o 5º mês e de 1,5 kg do 6º ao 9º. Isso é o ideal, dá em torno de 10 a 12 quilos, não mais do que isso. Aí depois vem o peso do bebê, o líquido amniótico, mas para a mulher esse é o peso ideal. E se a mulher está com peso, vamos supor, 60 quilos e volta no consultório dentro de 30 dias e está com 62 ou 63 quilos, foi muito, e ela diz, eu não me alimento para tanto. Você checa a pressão, vê que ela está hipertensa. Obrigatório, ela não era hipertensa antes, é um indício fortíssimo de pré-eclâmpsia. Porque aí, para fazer o diagnóstico, você dosa a quantidade de proteínas na urina. Mas isso aumenta o peso? Não. O que aumenta o peso, o que faz surgir a proteína na urina é a hipertensão. A hipertensão lesa o rim é que filtra o sangue e uma vez lesado, ele não retém a proteína. A mulher começa a perder proteína na urina, aí cai a osmolaridade, porque o que segura o líquido no corpo são as proteínas. E ela começa a perder porque gera lesão renal. Por isso que aparece na urina. Acaba tendo cistite durante mas não a só essa situação, viu, Suzana? Medicamentos, pessoas que se automedicam, tem com muita frequência proteínas na urina. Por causa do excesso de medicamento? De automedicação. Alimentação com muito agrotóxico, alimentação muito salgada. Enfim, hoje a gente não está livre da comida industrializada. Isso implica em alimento trans, alimento com corante, conservante. Tudo isso lesa os rins. Doutor, temos ligação. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Eu sou Ivonete, eu sou aqui de Brusque. Oi, Ivonete, coisa boa. Receber uma ligação de Brusque. Qual a sua dúvida? Eu sou fã de vocês, aí eu assisto todo dia o teu programa. Que bom, querida, muito obrigada. Então, assim, a minha dúvida é que eu tô grávida de trigemelar, né? Então, eu queria saber, eu tô de 31 semanas. O 2 bebê tá com 1,523 kg e um bebê está com 1,270 kg. Eu queria saber quais são as chances, assim, tipo, se acaso romper agora, de eles precisar ficar numa UTI ou não. Até um pouco diferente do nosso tema, mas é interessante a pergunta dela. Não, mas é interessante. Assim, primeiro, parabéns, né? Trigêmeos. Trigêmeos, hein? Bom, só para explicar então, gravidez gemelar sempre tem um feto que pega mais, nunca vem os 3 com o mesmo peso. E a probabilidade, desde que fazendo repouso e seguindo as orientações do seu médico, muito dificilmente você vai ter uma ruptura de bolsa, uma bolsa rota prematura. Fazendo o repouso e tudo mais, a possibilidade é mínima. Mas, naturalmente, pelo pouco espaço que há em 3, você deve ser internada, você provavelmente vai ser internada um pouco com antecedência para poder programar toda a equipe de UTI neonatal, que os bebês vão precisar de atenção mais especial, e como não há muito espaço, até o amadurecimento dos pulmões, como fisicamente deles, o aquecimento e tudo mais, requer uma atenção especial. Mas, por si só, a gravidez gemelar ou trigemelar, ou quíntuplos, enfim, não implica necessariamente numa ruptura de bolsa. Quando a gravidez é gemelar ou trigemelar, existe probabilidade de ter uma pré-eclâmpsia? Existe porque, como a gente está falando da obesidade, da demanda do corpo, tudo aquilo que requer que o coração trabalhe mais, ele pode gerar uma hipertensão. Então, o corpo... Eu pedi desculpa, se eu não esqueci o nome... Eu também. A nossa amiga de Brusque, o nome dela é? Se a produção puder passar... O nome dela qual era?
Ivonete. Obrigado. A Ivonete, por exemplo, ela está programada para aquele corpo. Agora são 4 num só. Então, a máquina, o motor tem que trabalhar mais. E, uma vez tendo que trabalhar mais, pode, no finalzinho, ou a partir de agora, gerar um quadro de hipertensão. Se ela tiver aqueles fatores, for a primeira gravidez dela, que nós não soubemos, tiver aquele fator hereditário, eventualmente fazer uma ingesta maior, um pouco de sal, poderá sim, porque o coração dela está sob estresse, mas não necessariamente. Não que vai acontecer, não existe uma acontecer. maior probabilidade. Mas, fisiologicamente falando, pela demanda, pela sobrecarga cardíaca, pode ocasionar. Muito bem, mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? É a Cristina de Blumenau, bairro Boa Vista. Bacana, Cristina, sua dúvida é qual? Eu queria fazer uma pergunta que eu não era hipertensa, eu estou numa gestação de 14 semanas e a minha pressão estava aumentando bastante. Agora eu estou tomando a medicação, mas ela baixou demais. Eu queria saber, tirar essa dúvida com ele. Veja, eu não ouvi novamente o nome Cristina. dela. Cristina, né? Cristina, obrigado, Boa Vista. É o seguinte, o nível pressórico, não existe fórmula feita para tratar hipertensão. Então, sempre que se prescreve medicamento antihipertensivo, tem que passar por um período de adaptação. Com certeza o seu obstetra vai reavaliar. Isso que você perguntou para mim é difícil a gente poder responder, porque tem que passar por um exame para saber qual é o seu nível de pressão e a quantidade do medicamento. No mesmo quadro hipertensivo, vamos supor um 15/10, numa pessoa, com um medicamento ela já pode normalizar, enquanto que em outra tem que ser com uma dose dupla. Vai depender da sua altura, do seu peso, de fatores que só um exame médico poderá avaliar. Então, com certeza, e você não se enquadraria bem exatamente dentro do quadro de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, porque não é o 5º mês, 14 semanas são 3 meses e meio, nós teríamos que avaliar a possibilidade de já ser hipertensa prévia, né? E que às vezes aí aumenta a chance de ter pré-eclâmpsia se a pessoa já é hipertensa antes? Não necessariamente, porque ela já vem fazendo tratamento. A hipertensa, sabidamente hipertensa, ela já faz o tratamento, então a possibilidade é muito menor, porque já está sob controle. Então, teoricamente, a hipertensa bem controlada, agora a mulher que não faz o controle com o seu cardiologista e chega no consultório, desculpe o termo, mas aí o caso é grave, é sério. Mas se já está compensado, a gente só agrega o valor, o conhecimento junto ao cardiologista e isso dificilmente vai complicar. Então, eu queria dizer assim, medicamento para hipertensão e a pressão não baixou, você pode estar no período de adaptação, pode ser que nem tenha que mudar, é muito cedo e tem que saber altura, peso e a sua estrutura de maneira geral. Muito bem, obrigada por todas as ligações. Obrigado. A gente podia falar muito mais sobre pré-eclâmpsia, várias dúvidas até que eu tenho, mas enfim, numa outra oportunidade a gente esclarece, né, doutor?